De volta ao programa Mulher.com, hoje a gente fala tudo sobre os tipos de açúcar e também, a partir de agora, os tipos de adoçante. Principalmente aquelas pessoas que fazem alguma restrição calórica, alguma dieta para perder peso, ou mesmo diabéticos que precisam obrigatoriamente fazer uso do adoçante, acabam tendo dúvida na hora de comprar o adoçante. Se você observar, prestar atenção na prateleira, tem vários tipos, independente da marca. É importante você aprender a ler o rótulo do adoçante. Por que isso é importante? Talvez você não saiba, mas especialmente para aquelas pessoas não diabéticas, o uso exagerado do adoçante pode trazer grandes problemas para a saúde. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Doutor, afinal de contas, por que o uso do adoçante deve ser moderado e o adoçante deve ser consumido apenas por diabéticos? Então, existe, na realidade, nos adoçantes, a chamada IDA, que é a ingesta diária aceitável. Se você extrapolar essa quantidade, então você vai ter os problemas de saúde. Inclusive, os órgãos oficiais americanos, o FDA, eles preconizam que os adoçantes não fazem mal, vírgula, se utilizadas as doses ponderais indicadas pelos órgãos oficiais. Essa IDA, ela já é preconizada, cada adoçante tem uma. Por exemplo, a sacarina são 5 miligramas por quilograma dia. O ciclamato são 11 miligramas por quilograma dia. O aspartame são 40 miligramas por quilograma dia e o acesulfame K, 15 miligramas por quilograma dia. Isso é fácil de calcular, você põe o peso e multiplica, né? Então você vê a quantidade que pode ser usada. Passou dessa quantidade, é problema da pessoa. Então as entidades não se responsabilizam. Isso geralmente, por exemplo, no caso do adoçante de gotas, equivale mais ou menos a quantas gotas? Então, doutor? aí vai depender muito, porque entra o peso da pessoa. Então, ele pode fazer esse cálculo, né, e ver quanto ele pode usar sem prejudicar a sua saúde. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou pegar o meu peso. Por exemplo, a sacarina são 5 miligramas por quilograma dia, tá? Então, pega os 5 miligramas, multiplica pelo peso. Aí é o que você pode usar dia. Então, no caso, 5 miligramas. Por quilograma, dia. Tá, então, eu vou pegar 5 miligramas vezes o meu peso. É. Esse resultado seria utilizado por dia. É a quantidade que eu posso consumir de adoçante por dia. Vamos supor o seguinte, um indivíduo de 100 quilos, 5 miligramas são 5 mil miligramas. Divide por 1.000, 5 gramas no máximo. É assim que mais ou menos se calcula, né? Tá. O aspartame são 40 miligramas por quilograma dia. Um indivíduo de 100 quilos, multiplica por 4 mil, divide por 1.000, seriam 4 gramas dia no máximo. Aí você conta a quantidade que está sendo utilizada. Isso, inclusive, é a nossa briga para colocar essa IDA, que é a ingesta diária aceitável, nos rótulos dos adoçantes, que a maioria não tem. E isso é sério, né? É como o cigarro. O cigarro tem o rótulo lá mostrando as doenças que provocam. Ninguém pode reclamar, porque usa quem quer e sabendo que vai ter uma doença. No adoçante a gente não tem essa informação. E é remédio. E nos Estados Unidos, na Europa, você tem essa indicação. Doutor, diante dessa falha, como a gente não tem essa informação no rótulo e as pessoas vão ter até mais dificuldade, inclusive de calcular, o senhor poderia dar uma orientação, por exemplo? Tati, sou diabética, eu preciso consumir o adoçante. Qual é o melhor? Dentro das opções que a gente tem, independente de marca, mas o tipo mesmo de adoçante. O que eu indico para os pacientes que eu acompanho é justamente isso. Você tentar variar para não formar um resíduo, para não extrapolar. Então, você compra um vidrinho da sacarina, por exemplo. Sacarina? Sacarina. Aí vê o sacarina seria, na verdade, o componente principal, né? Tá. Então, e aí essa sacarina, ela vai estar escrita no sacarina, rótulo. Aí ele usa um vidrinho, quando acabar ele compra o ciclamato, né? Que também está escrito no rótulo. Depois ele compra o aspartame. Então, peraí, sacarina, ciclamato, aspartame e acesulfame.
Acesulfame. Acesulfame K. Acesulfame K. Isso eu vou identificar esses nomes facilmente no rótulo adoçante. O ideal é, então, cada variando, dia... Acabou uma embalagem, eu vou esse outro tipo. Acabou, compro um outro. Vou revezando. Isso não deixa formar resíduo, porque se você compra um e vai usando direto, com certeza você vai extrapolar a ida. Por que extrapola a ida fácil? Porque hoje tem o bolo com adoçante, o refrigerante com adoçante, os chicletes com adoçante, tudo é adoçante. Esses miligramas que você pode usar, eles são facilmente extrapolados. Então, esse é o problema. E o stevia, doutor? O stevia é natural. O stevia é natural, ele não tem uma ida, né? O stevia é um adoçante natural? Natural. Então é o melhor. É um adoçante. É que não tem o poder edulcorante de um adoçante como esses que eu falei, né? Que eles potencializam quase 200 vezes o sabor. Mas o stevia, tem muitas pessoas que usam. Agora, o próprio stevia tem um detalhe também. Tem um stevia que utiliza adoçante. Então, tem stevia, sacarina, ciclamato. Quer dizer, é um absurdo, né? O correto seria o quê? Stevia, observar no rótulo se é só stevia. Porque a mistura... porque às vezes está junto. Tá junto. Então, eu já vi um paciente meu... gente, aí a indústria complicou a nossa vida. Sem dúvida. Vai ter que prestar muita atenção nesse rótulo do adoçante. Porque um paciente meu falou, olha, eu comprei um adoçante à base de stevia e eu fui ver, inclusive precisa usar até lupa, né, para enxergar a bula. Eu fui ler e tinha ciclamato e sacarina. Quer dizer, então não é natural, né? Mas o stevia é um adoçante natural. O ideal, então, é só ter stevia e não ter esses outros... Isso para pessoas que têm diabetes ou hipoglicemia, que teriam indicação de adoçante. Pessoas normais não devem utilizar adoçante. É uma complicação a mais para a saúde. E eu noto no dia a dia do meu consultório que o paciente que põe adoçante em tudo, ele fica um formigão atrás de doce. Então, no café da manhã, põe açúcar. Usa o mascavo ou o demerara. Que são os açúcares mais saudáveis. Sem dúvida. E ele vai perder a compulsão. O que adianta ele usar adoçante em tudo e depois comer uma lata de leite condensado? Tá aí. Né? Isso tem razão, né, doutor? Doutor, Evanir Nunes da Silva Ponte de Valinhos pergunta: qual o adoçante mais certo para quem tem diabetes? Então, o stevia é o mais saudável? O stevia tem o sucralose, que ele fica 12 horas no organismo, depois a pessoa urina. E fazer, quem é diabético, fazer esse jogo de intercalar, para não ficar com um só. Perfeito. Maria Aparecida Panzani Roque de Campinas. Tati, existe algum tipo de açúcar para o diabético ou só o adoçante? Então, no caso do diabetes, existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O tipo 1, ele tem uma alteração na célula beta do pâncreas que ele não produz a insulina, então ele tem que tomar a insulina, né? Aí o endocrinologista, o médico assistente, ele vai orientar as unidades que ele deve tomar. Se tiver um pico glicêmico, ele tomaria a insulina rápida. Ele faz um jogo e consegue ter uma vida normal, né? E o diabetes tipo 2 é aquele que tem ainda as células beta que produzem a insulina, mas com certa deficiência. E pode ser adquirido, inclusive, pela obesidade. A obesidade, ela leva à síndrome metabólica, que um dos efeitos, além de hipertensão, é o diabetes tipo 2, que pode ser reversível com a perda de peso, né? Então, no caso do diabético, que necessita sempre procurar variar e usar alimentos com baixo índice glicêmico. O que seria isso? Quando você come, por exemplo, um suspiro, ele vira açúcar imediatamente. Quando você come uma fruta que tem a sacarose, que quebrada vai dar glicose e frutose, o índice glicêmico é mais baixo. Por quê? Porque a frutose não vai para o sangue, ela vai para o fígado e vai ser metabolizada em glicogênio. Então, ela fica de reserva, não é rápido, né? Já o amido é só açúcar. Então, no caso dos diabéticos, o ideal é a gente fazer um revezamento nos tipos de adoçante e também, no caso específico aí de algumas marcas, você vai revezando. No caso dos tipos de açúcar, então o ranking, começando com o mais saudável. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar cristal, açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro, certo? Certo. Quanto mais escuro o açúcar, mais saudável, mais puro, mais propriedade benéfica, mais nutriente ele tem.
Doutor, adorei a aula de hoje. Foi um prazer. Convido o senhor para participar em breve, trazendo mais assuntos pertinentes à nossa alimentação. E obrigada por compartilhar conosco, viu? Tanto conhecimento. É sempre bom poder aprender. Obrigado, eu que agradeço. Até breve. Até a próxima. Turminha, pausa rápida, mulher.com volta daqui a pouquinho com mais dica de artesanato. Fique conosco.